No momento em que ele entrou na sala de veludo, o ar mudou. As moléculas rearranjaram-se em torno da sua presença como súditos curvando-se a um rei sem coroa. Ninguém ousava olhar diretamente para o chefe da máfia. No entanto, todos o observavam pelos cantos da visão, com medo de serem pegos encarando o poder personificado. Kathleen notou isso imediatamente de trás do bar, seu cabelo escuro preso firmemente num coque prático, os dedos pausando momentaneamente no copo que ela polia. 3 anos trabalhando neste estabelecimento subterrâneo a tinham ensinado a ler um ambiente melhor do que a maioria das pessoas lê livros. E naquela noite algo estava muito errado. O contrabaixista tocou uma nota grave que vibrou no ar enfumaçado, proporcionando a trilha sonora perfeita para a tensão que se acumulava na penumbra avermelhada. Os olhos de Kathleen piscaram para a exibição de garrafas, usando as superfícies reflexivas para escanear a sala sem virar a cabeça, um truque que ela havia aperfeiçoado durante seus turnos noturnos. No canto mais distante, 3 homens estavam estranhamente imóveis, sua atenção fixada no chefe com um foco predatório, em vez dos olhares casuais de curiosos. Suas mãos permaneciam debaixo da mesa, os casacos abotoados apesar do calor da Louisiana que se infiltrava até mesmo neste santuário subterrâneo de jazz e segredos. Quando o chefe se aproximou do bar e ocupou seu lugar de sempre, Kathleen colocou seu uísque puro à sua frente sem uma palavra, o ritual deles inalterado por meses. O líquido âmbar capturou a luz enquanto o gelo tilintava contra o copo. Seus movimentos precisos e treinados. Apesar dos sinos de alerta soando em sua mente, ele não a reconheceu. Ele nunca o fazia, tratando-a como parte do mobiliário de seu reino. Útil, mas sem importância. Naquela noite, porém, ela o forçaria a vê-la, mesmo que isso significasse cruzar a fronteira invisível entre seus mundos que nenhum dos dois ousara violar antes. Inclinando-se para limpar um derrame imaginário, ela falou tão suavemente que suas palavras mal perturbaram o ar entre eles. Eles têm estado a observá-lo desde que entrou. Não olhe para mim. O coração dela batia forte contra as costelas, mas as mãos permaneceram firmes, a habilidade mais valiosa de uma bartender. A expressão do chefe não mudou. Nem um único músculo traiu o reconhecimento de seu aviso, mas seu dedo indicador tocou uma vez contra o copo. Reconhecimento. Seus olhos permaneceram fixos na bebida, refletindo a disciplina forjada através de décadas de encontros perigosos e fugas por pouco. Minutos se passaram como mel escorrendo de uma colher. Lentos, pesados de antecipação, doces com a possibilidade de sobrevivência. Kathleen se afastou, servindo outros clientes com sorrisos treinados que nunca chegavam aos seus olhos, tudo isso enquanto monitorava os predadores através da visão periférica. O chefe terminou sua bebida com casualidade deliberada, colocou uma nota grande no balcão e levantou-se com confiança sem pressa. Sem movimentos apressados, sem olhares para trás, apenas um homem indo em direção ao banheiro nos fundos do estabelecimento, onde Kathleen sabia que uma saída de serviço levava ao beco. Um dos homens que observavam se levantou, a mão alcançando sob o casaco com eficiência praticada, o rosto inexpressivo como o de um tubarão. Os outros dois se separaram, um indo em direção à entrada principal, o outro seguindo o caminho do chefe com passos medidos, disfarçados de movimento casual. Kathleen deixou cair um copo deliberadamente, o estrondo atraindo a atenção momentânea enquanto o cristal se estilhaçava contra o chão de madeira. Naquele milésimo de segundo de distração, o chefe desapareceu pelo corredor, o som de uma porta fechando-se mal audível sob o jazz retomado. Um estalo abafado ecoou do lado de fora, não alto o suficiente para perturbar a maioria dos clientes, mas inconfundível para ouvidos treinados. Os homens que observavam congelaram. Então convergiram para a saída dos fundos, movendo-se com uma urgência súbita
que quebrou sua cuidadosa fachada de normalidade e revelou os caçadores por baixo. Quando eles retornaram minutos depois, com os rostos tensos de frustração, Kathleen soube que o chefe havia escapado da armadilha deles. Os homens examinaram o bar uma última vez, os olhos demorando-se nela tempo suficiente para arrepiar sua espinha antes de partirem para a noite de Nova Orleans. Ela continuou trabalhando até a hora de fechar, os músculos tensos, perguntando-se quais consequências sua interferência traria. Ela havia salvado um monstro, criado uma dívida que nunca quis? As perguntas giravam em sua mente como gelo e uísque, perigosas, entorpecentes e impossíveis de ignorar. 3 dias se passaram sem incidentes. Cada turno no Velvet Room, esticando os nervos de Kathleen ainda mais, enquanto ela esperava a retribuição de qualquer lado da guerra invisível em que havia tropeçado. A normalidade era mais assustadora do que o perigo imediato, uma calma antes de uma tempestade inevitável. Quando ela chegou para o seu turno da noite e encontrou um envelope sem marcações com o seu nome escrito em caligrafia precisa, escondido debaixo da caixa registradora, o seu estômago afundou. Dentro, havia um anel de prata com um símbolo de cobre em espiral e uma nota manuscrita que simplesmente dizia: "Você fez bem. Nunca vire as costas para o espelho." A mensagem não era uma ameaça, mas uma lição, uma que enviou eletricidade pela sua espinha, com a implicação de que ela agora estava visível para forças que preferiam permanecer invisíveis. Kathleen deslizou o anel para o bolso, incerta se o usaria ou o queimaria, o peso dele parecendo crescer a cada hora que passava. A noite prosseguiu com o ritmo típico, o jazz filtrando-se através da fumaça do cigarro, os clientes bebendo para esquecer ou recordar, dependendo do que os assombrava. Kathleen movia-se com uma consciência aguçada, catalogando rostos, anotando posições, tratando todos como potencialmente perigosos até prova em contrário. Logo após a meia-noite, quando a multidão rareava entre os sets, ela o sentiu antes de vê-lo. Aquela sutil mudança na pressão atmosférica que precedia as chegadas do chefe. Ele apareceu no bar sem alarde, ocupando seu lugar de sempre, como se o último encontro deles tivesse sido totalmente sem importância. Kathleen serviu seu whisky sem que lhe pedissem, estudando-o através de cílios baixos, notando a compostura perfeita que não revelava nada de sua recente passagem pela morte. Nenhum guarda-costas o acompanhava naquela noite. Ou confiança suprema, ou risco calculado. Ela não sabia dizer qual. "Você voltou?" ela disse calmamente. Não exatamente uma pergunta, enquanto colocava a bebida dele à sua frente, o cristal capturando a luz carmesim das luminárias suspensas. Sua voz não traía nada da turbulência sob sua conduta profissional. Anos servindo homens voláteis a ensinando a mascarar emoções sob uma neutralidade praticada. Os olhos do chefe encontraram os dela diretamente pela primeira vez. Escuros, avaliativos, inteligentes para além do poder brutal que continham. "Eu pago minhas dívidas", ele respondeu, a voz como cascalho envolto em seda, culta e perigosa. O tipo de voz acostumada tanto a salas de reuniões quanto a derramamento de sangue. Kathleen sentiu-se sendo medida, avaliada por um valor além de seu aviso, seu valor calculado em um mundo onde a vida humana tinha preços variáveis. Os homens que o observaram, ela aventurou, mantendo a voz baixa. Eles voltaram fazendo perguntas sobre o senhor, sobre mim. Algo perigou no rosto do chefe. Não raiva direcionada a ela, mas um propósito frio que transformou suas feições em algo quase inumano. "Nomes têm poder", ele disse após uma pausa medida. "Eu nunca pedi o seu, nem você o meu. Isso muda esta noite." Ele estendeu a mão sobre o bar, uma violação impensável da fronteira não dita entre eles, oferecendo uma introdução formal onde antes só havia transação. "Bernard Holt", ele disse.
o nome caindo entre eles como uma luva lançada em desafio medieval. Kathleen hesitou apenas um segundo antes de aceitar a mão dele, seu aperto firme, mas não dominador, um respeito que ela não havia antecipado. Kathleen Reeves, ela respondeu, sentindo o chão mudar sob seus pés, enquanto o serviço anônimo se transformava em aliança reconhecida com 4 sílabas de sua verdadeira identidade. Bernard soltou a mão dela, mas manteve o contato visual, a intensidade inalterada. Eles eram homens de Grayson. Ele queria meu território há anos. Graças a você, ele ainda não o tem, o que significa que ele tentará novamente. E agora ele sabe que você existe. As implicações pairaram sobre Kathleen como um sudário. Ela havia salvado uma vida, mas potencialmente sacrificado seu próprio anonimato, sua segurança, a distância cuidadosa que mantivera do submundo que cercava o Velvet Room. "O que acontece agora?" ela perguntou, surpreendendo-se com palavras firmes. Bernard Holt tomou um gole de seu uísque, saboreando-o brevemente antes de responder com uma certeza arrepiante. "Agora, eu garanto que ninguém mais nos observe." A promessa pairou entre eles. Nem conforto nem ameaça, mas um fato simples. O mundo havia mudado e a sobrevivência exigiria adaptação. O apartamento de Kathleen parecia diferente naquela noite. Sombras mais profundas, silêncio mais pesado, ruídos comuns transformados em potenciais avisos. Ela verificou as fechaduras 2 vezes, as janelas 3 vezes, finalmente se acomodando no sofá com um taco de beisebol por perto. Sono, um luxo impossível quando cada som poderia anunciar perigo. A manhã chegou sem incidentes. A luz do sol afugentou os medos imediatos, mas deixou para trás uma inquietação residual que a seguiu através das rotinas mundanas. O campus universitário, onde ela frequentava as aulas da tarde, parecia exposto agora, demasiado aberto. Seus colegas de curso alheios à rapidez com que a segurança poderia se tornar uma ilusão. A palestra de economia do professor Walsh se misturou ao ruído de fundo, enquanto a mente de Kathleen calculava riscos, pesava opções, contemplava deixar a cidade versus ficar para enfrentar quaisquer consequências que se aproximassem. O anel de prata da cobra queimava em seu bolso, um talismã ou um alvo, dependendo da perspectiva. Caminhando para o seu turno da noite, ela notou um sedã preto estacionado a meio quarteirão do Velvet Room, janelas fumê além dos limites legais, motor funcionando apesar de estar parado. Kathleen alterou sua rota usando becos e entradas de serviço, lembrando o aviso de Bernard sobre espelhos e olhos observadores. O dono do bar, um homem ranzinza chamado Pike, com pele marcada e olhos conhecedores, a puxou de lado antes de abrir. "2 homens vieram perguntar por você hoje. De terno, não eram policiais, não eram amigos. Sua expressão transmitia volumes. Consciência do mundo além de seu estabelecimento, sem reconhecer diretamente seus tentáculos." Kathleen assentiu com a garganta seca, imaginando quão rapidamente sua vida comum estava desmoronando. "O senhor disse algo a eles?" ela perguntou, já sabendo a resposta de Pike. Ele não havia sobrevivido 30 anos neste negócio oferecendo informações a estranhos com perguntas perigosas. "Disse a eles que você é apenas uma estudante que trabalha à noite. Nada de especial." Pike grunhiu, dando um tapinha desajeitado no ombro dela. "No que quer que você esteja metida, menina? Vá com cuidado. Já enterrei funcionários suficientes ao longo dos anos. A preocupação incomum de seu chefe, normalmente taciturno, apenas aumentou sua ansiedade." A noite progrediu com uma normalidade excruciante. Cada cliente escrutinado, cada pedido entregue com sorrisos forçados, escondendo a hipervigilância. Bernard não apareceu. A ausência de alguma forma mais conspícua do que sua presença teria sido. O assento vazio no bar, um lembrete de conexões formadas em perigo. Pouco antes da meia-noite,
Uma mulher bem vestida que Kathleen nunca vira antes entrou furtivamente no bar. Movimentos demasiado graciosos, atenção demasiado medida para o patrocínio casual. Ela pediu um martini, tomou um gole e então deslizou um cartão de visitas pelo balcão com precisão manicurada. O Sr. Holt requer sua experiência amanhã à noite, às 7 horas, ela disse, voz melodiosa, mas olhos clínicos. Avaliadores. O endereço está no cartão. Vista algo formal. Não traga nada, exceto o anel que ele lhe deu. Sem esperar por uma resposta, ela deixou o dinheiro para sua bebida intocada e deslizou em direção à saída. Kathleen examinou o cartão em relevo. Holt International Investments, com um endereço no Garden District, longe do mundo subterrâneo do Velvet Room. A justaposição de negócios legítimos com negócios obscuros criou uma dissonância cognitiva, um lembrete de que o poder operava em múltiplos níveis simultaneamente. Pike apareceu ao lado dela, observando a mensageira que partia com uma familiaridade suspeita. Aquela é a Juliet, a mão direita de Holt, ele murmurou, surpreendendo Kathleen com seu conhecimento. Se ela veio pessoalmente, você é muito sortuda ou muito morta? Às vezes, ambos com essas pessoas. O senhor conhece Bernard Holt? Kathleen perguntou, incapaz de mascarar sua surpresa de que seu empregador circulasse em tais meios. A revelação mudou sua compreensão do próprio Velvet Room. Talvez não apenas adjacente ao poder, mas deliberadamente posicionado dentro de sua órbita. A risada de Pike não tinha humor, apenas um conhecimento cansado. Todo mundo em Nova Orleans conhece Holt, garota. Alguns apenas fingem que não, até precisarem dele. Os espertos rezam para nunca precisarem. Ele se virou. A conversa claramente encerrada, deixando Kathleen com mais perguntas do que respostas. Ela terminou seu turno no piloto automático, a mente correndo através de possibilidades, consequências, cenários tanto esperançosos quanto catastróficos. O que quer que Bernard Holt quisesse dela transcendia a simples gratidão por um aviso oportuno. Ela havia se tornado uma peça em um tabuleiro de xadrez que não conseguia ver completamente. A mansão do Garden District parecia uma fortaleza elegante. Colunas brancas e sebes bem aparadas escondiam sistemas de segurança de última geração que Kathleen avistou com sua recém-aguçada consciência. Portões de ferro forjado abriram-se automaticamente quando seu táxi se aproximou. Câmeras rastreando seu movimento com precisão mecânica. Um mordomo a cumprimentou à porta. Sua postura militar, apesar do traje formal, olhos vasculhando além dela em busca de potenciais ameaças. Senhorita Reeves, ele reconheceu com uma leve reverência. O Sr. Holt à espera na biblioteca. Seu sotaque trazia vestígios do leste europeu. Mãos posicionadas para acessar qualquer arma que ele sem dúvida carregava sob seu impecável paletó, Kathleen o seguiu por corredores adornados com arte valiosa o suficiente para financiar toda sua educação, cada peça autêntica em vez de reprodução. Poder exibido através da posse casual de beleza e história. O anel de cobra parecia pesado em seu dedo, marcando-a como algo entre convidada e posse neste mundo raro. As portas da biblioteca se abriram para revelar Bernard de pé diante de janelas do chão ao teto, contra a luz do sol poente, sua silhueta nítida contra a luz dourada alaranjada. Ao contrário de suas aparições no Velvet Room, ali ele não usava armadura de anonimato. Aquele era o seu reino, sua força sem disfarces e sem desculpas. Obrigado por vir, ele disse, virando-se para encará-la, a expressão ilegível como sempre, mas de alguma forma menos guardada. A formalidade criou distância onde o perigo os havia conectado brevemente. Chefe e bartender recuando para seus respectivos papéis, apesar das circunstâncias que haviam momentaneamente unido mundos. Juliet materializou-se de um canto sombrio da sala, tablet em mãos, a eficiência personificada num fato sob medida.
Os relatórios de segurança indicam que a equipa de vigilância de Grayson aumentou para 6 operacionais a observar o apartamento da senhorita Reeves e o campus universitário. Sua fala era clínica, como se estivesse discutindo padrões climáticos em vez de pessoas caçando outro ser humano. Bernard assentiu uma vez, a decisão já tomada. Mostre a ela, ele instruiu Juliet, que se aproximou de Kathleen com o tablet exibindo fotos de vigilância. Homens com roupas comuns observando seu prédio, seguindo-a para a aula, documentando seus movimentos com precisão profissional. Eles têm te rastreado por 4 dias, Bernard explicou, servindo 3 copos de uísque de uma garrafa de cristal. Não para te machucar ainda. Eles estão coletando informações, estabelecendo padrões, esperando o momento certo para usá-la contra mim. A percepção de que estranhos estavam documentando sua vida enquanto ela permanecia alheia enviou um calafrio pelas veias de Kathleen. Privacidade violada, segurança destruída, normalidade aniquilada por observadores invisíveis. Por que estou aqui em vez de fugir? Ela perguntou, aceitando o uísque oferecido com mãos firmes que desmentiam seu tremor interno. O sorriso de Bernard não tinha calor, apenas cálculo e talvez respeito relutante. Porque fugir a mantém viva, mas vulnerável, sempre olhando por cima do ombro até que eles a encontrem. Estou oferecendo uma alternativa. Ele gesticulou para um dossiê em sua mesa, um convite para explorar seu conteúdo. Dentro, havia documentos, nova identidade, passaporte, contas bancárias com saldos substanciais, escrituras de propriedades espalhadas por continentes. Desaparecer, Kathleen sussurrou, compreendendo imediatamente a rota de fuga oferecida. Não apenas fugir, mas transformar-se em alguém indetectável, inatingível, desconhecido. Uma opção, Bernard confirmou, observando a reação dela com cuidado. Você salvou minha vida sem obrigação ou expectativa de recompensa. Uma raridade na minha experiência. Isso saldaria minha dívida completamente. Você desapareceria esta noite. Recomeçaria em outro lugar, com recursos para construir a vida que escolhesse. A expressão de Juliet permaneceu impassível, mas algo piscou em seus olhos. Avaliação, talvez um recálculo da importância de Kathleen no jogo que eles jogavam. A segunda opção é mais complicada, ela interveio, olhando para Bernard em busca de permissão para continuar. Você fica, Bernard disse simplesmente, encostado em sua mesa com uma autoridade casual que não conseguia disfarçar a tensão em seus ombros. Trabalha para mim oficialmente, uma posição criada especificamente para os seus talentos particulares. Observação, discrição, compreensão instintiva de situações perigosas. A oferta pairava entre eles, fuga versus engajamento, segurança versus risco, anonimato versus propósito. O que exatamente essa posição implicaria? Kathleen perguntou, a mente correndo por implicações, pesando a liberdade contra a curiosidade sobre o mundo que ela vislumbrava por trás das sombras do Velvet Room. Você se tornaria meus olhos em lugares onde eu não posso aparecer pessoalmente, Bernard explicou, gesticulando para outro arquivo contendo fotografias de estabelecimentos de luxo, restaurantes, hotéis, clubes privados onde riqueza e influência se reuniam a portas fechadas, coleta de inteligência, principalmente identificando ameaças antes que elas se materializem. Juliet acrescentou detalhes práticos com eficiência profissional, benefícios completos, salário substancial, equipe de segurança designada para proteção, apartamento em um prédio de nossa propriedade, mensalidade universitária coberta até a conclusão de seu curso. A oferta soava legítima, corporativa, quase normal se ignorasse o perigo subjacente. Kathleen considerou ambas as opções, pesando a segurança imediata contra o desejo surpreendente de entender melhor esse mundo sombrio. Porque eu?
O senhor tem profissionais, ela gesticulou para Juliette, treinados para este trabalho. Eu sou apenas uma bartender que por acaso notou algo errado. Precisamente porque Bernard respondeu, movendo-se para ficar diante dela, perto o suficiente para que ela pudesse detectar o caro perfume sob o uísque em seu hálito. Meus profissionais são conhecidos pela gente de Grayson. Você é inesperada, subestimada, com habilidades naturais que não podem ser ensinadas, por mais extenso que seja o treinamento. Lá fora, a escuridão havia caído completamente. Nova Orleans transformava-se em seu eu noturno. Beleza e perigo entrelaçados como amantes no ar úmido. Kathleen olhou pela janela, considerando como sua vida havia se estreitado a este único ponto de decisão. Escolha entre caminhos igualmente desconhecidos. Se eu ficar, quero condições, ela afirmou, surpreendendo-se com uma certeza súbita, com a imposição de limites na presença de um homem desacostumado a restrições. Eu termino meu diploma independentemente das exigências do trabalho, mantenho minha posição no Velvet Room como disfarce e recebo treinamento de combate imediatamente. A expressão de Bernard mudou minimamente. Aprovação ou divertimento, impossível de distinguir, antes que ele estendesse a mão para selar o acordo deles. Concordo, com uma adição. Você se mudará para uma moradia segura esta noite. Seu apartamento já está comprometido além da recuperação. Uma batida interrompeu antes que Kathleen pudesse responder. O mordomo retornando com outro homem cuja postura militar era inconfundível, apesar da roupa civil. Sr. Holt, temos confirmação de movimento em direção ao apartamento da senhorita Reeves. Especialistas de Grayson, fortemente armados, aproximando-se de múltiplas direções. O tempo se comprimiu em momentos críticos. Bernard emitindo ordens rápidas. Os dedos de Juliette voando pelo telefone. A equipe de segurança mobilizando-se com eficiência praticada. Kathleen ficou momentaneamente paralisada, percebendo que sua decisão havia sido tomada por ela por inimigos já se movendo para capturar ou matar. Como eles souberam que estou aqui? Ela perguntou, o medo finalmente rompendo sua compostura cuidadosamente mantida. A realidade do perigo transformando-se de ameaça abstrata em perigo imediato. A escolha teórica entre nova identidade ou nova posição havia desaparecido. Agora, apenas a sobrevivência importava. A expressão de Bernard escureceu com fria fúria. Temos um vazamento, alguém informou Grayson da reunião desta noite. O que significa que alguém próximo a mim não pode ser confiável. Seu olhar varreu Juliette, que assentiu uma vez em compreensão silenciosa, já compilando listas mentais de potenciais traidores. A garagem particular agora, Bernard instruiu, a mão pressionando levemente as costas de Kathleen, guiando-a em direção a uma porta escondida atrás de uma estante. Fique perto, siga exatamente. Não fale com ninguém além de mim até chegarmos a um local seguro. Seu tom de comando não admitia discussão. Protocolos de emergência anulando negociações polidas. A passagem escondida levava para baixo. Degraus de concreto substituindo carpetes luxuosos. Funcionalidade prática substituindo a exibição estética. Kathleen desceu para o verdadeiro mundo de Bernard. Não a mansão com sua elegância cultivada, mas a infraestrutura de poder por baixo, onde a sobrevivência suplantava a aparência. 3 veículos blindados esperavam na garagem subterrânea. Motores já ligados, motoristas anônimos atrás de janelas fumêem equipamento tático. Bernard dirigiu Kathleen para o SUV central, a posição mais protegida na formação do comboio, sua mão nunca deixando a parte inferior das costas dela. Sua primeira lição em meu emprego, ele disse calmamente enquanto eles se acomodavam no interior à prova de balas do veículo. Começa agora. Como desaparecer quando os inimigos conhecem seu rosto? Como contra-atacar quando os oponentes acreditam ter vantagem? Como transformar a ameaça em oportunidade? 3 semanas se passaram no complexo seguro de Bernard, na costa norte do lago Pontchartrain.
Uma propriedade isolada protegida pela água de um lado, tecnologia de vigilância do outro. Os dias de Kathleen foram preenchidos com treinamento intensivo, técnicas de combate de operacionais das forças especiais, familiarização com armas com o chefe de segurança de Bernard, condução tática em pistas privadas. A noite trouxe uma educação diferente. Bernard mesmo ensinando as sutilezas de seu mundo sobre jogos de xadrez e uísque em seu escritório. O poder reside mais na informação do que na violência. Ele explicou, voz medida enquanto ele capturava o cavalo dela. Saber segredos em vez de criar corpos, embora às vezes ambos se tornem necessários. A transição de bartender para o que quer que ela estivesse se tornando aconteceu com uma velocidade desorientadora, sua mente e corpo se adaptando a novas realidades com surpreendente prontidão. Talvez Kathleen pensasse às vezes durante raros momentos de silêncio. Ela sempre estivera destinada a este mundo sombrio, em vez do caminho convencional que planejara. Bernard observava seu progresso com interesse calculado, o relacionamento deles evoluindo além da dívida inicial para algo mais complexo. Mentor e protegida, certamente, mas com uma atenção subjacente que nenhum dos dois reconhecia abertamente. Sua proteção permaneceu profissional, sua instrução completa. No entanto, momentos existiam entre as palavras onde algo mais parecia prestes a surgir. A organização de Grayson ficou em silêncio. Juliet relatou durante o briefing matinal. Rara incerteza em sua avaliação tipicamente confiante. Nenhum movimento perto do Velvet Room. Nenhuma vigilância de seus associados conhecidos. Nenhuma conversa através de nossos canais usuais. Apagão de comunicação completo. A expressão de Bernard escureceu. A experiência ensinava que o silêncio dos inimigos raramente indicava rendição. Preparação, não retirada, ele concluiu, os dedos tamborilando ritmicamente contra o mogno polido. Ele está reunindo recursos para algo significativo, removendo peças do tabuleiro temporariamente para reposicionar para um ataque mais forte. Kathleen reconheceu a estratégia das aulas de xadrez. Retirada aparente ocultando reorganização agressiva. Quando volto ao Velvet Room, ela perguntou, entendendo que retomar seu papel anterior poderia atrair as forças de Grayson de volta a padrões observáveis, fornecendo informações atualmente ausentes. Esta noite, Bernard decidiu após breve consideração, os olhos encontrando os dela com uma pergunta não dita. Pronta? Ao que ela assentiu afirmativamente. Equipe de segurança completa por perto, mas não visível. Dispositivos de comunicação ocultos. Plano de extração em vigor se a situação piorasse. Pai que acolheu seu retorno sem comentar sua ausência. Seu único reconhecimento foi um aceno quase imperceptível, enquanto ela amarrava o avental atrás do bar. O Velvet Room permanecia inalterado. A mesma atmosfera enfumaçada, o mesmo quarteto de jazz, a mesma mistura de clientes legítimos e figuras sombrias conduzindo negócios além dos limites legais. Kathleen se acomodou nas rotinas familiares com uma nova consciência. Cada movimento agora informado por treinamento de combate. Cada interação com o cliente analisada para ameaças potenciais. A mulher pedindo mojitos poderia esconder armas em sua bolsa grande. O empresário junto à parede escaneava continuamente as saídas com uma precisão casual. 3 horas depois do início de seu turno, ela o notou. Aparência comum, deliberadamente cultivada, altura e constituição medianas. Nada memorável, exceto por ser demasiado astuto para seu rosto agradavelmente insípido. Ele pediu um uísque puro, posicionou-se no canto do bar com linhas de visão claras para ambas as entradas. Apreciando sua noite, Kathleen perguntou com cortesia profissional, colocando a bebida dele em um guardanapo com o logo do Velvet Room em relevo. Seu treinamento gritava um aviso, embora o comportamento dele permanecesse perfeitamente agradável. A desconexão entre a aparência e o instinto, acendendo alarmes internos.
Mais do que o esperado, ele respondeu. Voz culta, sotaque neutro, praticado em sua qualidade esquecível, embora não tanto quanto eu vou, quando você entregar uma mensagem ao seu novo empregador. O sorriso dele nunca alcançava os olhos calculistas, ameaça envolta em civilidade como veneno em um doce invólucro. Kathleen manteve sua máscara de bartender, o coração acelerando enquanto a expressão não revelava nada. Receio que esteja enganado. Eu apenas trabalho aqui, ela respondeu. A negação automática, embora ela soubesse ser inútil, ciente de que o representante de Grayson não se aproximaria sem certeza. O sorriso do homem alargou-se ligeiramente, apreciando a performance enquanto a ignorava completamente. O Sr. Grayson admira a lealdade, Srta. Reeves, mesmo uma lealdade mal direcionada como a sua. A proposta dele é simples. Tragar-lhe informações sobre o próximo desenvolvimento costeiro de Holt e sua família em Baton Rouge permanecerá intocada. Gelo inundou as veias de Kathleen. A casa modesta de sua mãe, o irmão mais novo ainda no ensino médio, a tia que os criara após a morte do pai, vulnerabilidades que ela nunca havia conectado à sua situação atual. Eu não sei nada sobre desenvolvimentos de negócios, ela respondeu sinceramente. A mente correndo através de possibilidades de proteção. Você tem 3 dias para aprender, o homem respondeu, deslizando um telefone pelo balcão. Rastreável, descartável, feito para comunicação de uso único. Ligue para o único número programado quando tiver algo valioso. Depois disso, as consequências se tornarão... Ele fez uma pausa, tomando um gole de seu whisky. Lamentáveis para aqueles com quem você se importa. Kathleen manteve a compostura até a hora de fechar, funcionando no piloto automático, enquanto sua mente processava a ameaça de Grayson contra sua família, a única vulnerabilidade que ela falhara em antecipar. Assim que Pike trancou as portas atrás do último cliente, ela ativou o dispositivo de contato de emergência escondido em seu relógio. A equipe de segurança de Bernard respondeu em minutos. A viagem de volta ao complexo do Lago Pontchartrain transcorreu em intenso silêncio. As mãos de Kathleen apertavam o telefone descartável, como se ele pudesse detonar se fosse segurado com muita folga. Bernard aguardava sua chegada em seu escritório. Juliet ao lado dele revisando as imagens de segurança do Velvet Room. Ambas as expressões endureceram quando Kathleen relatou seu encontro com o mensageiro de Grayson. Sua família já está sendo levada para um lugar seguro, Bernard a assegurou, antecipando sua primeira preocupação antes que ela pudesse expressá-la. Equipes de segurança foram despachadas no momento em que você ativou o sinal de emergência. Sua mãe, irmão e tia estarão em um local protegido dentro de 1 hora. Alívio inundou Kathleen momentaneamente antes que uma nova preocupação tomasse seu lugar. Sua família estaria apavorada, desenraizada de suas vidas normais por causa de escolhas sobre as quais não sabiam nada. Eles merecem uma explicação, ela disse, a voz mais firme do que ela se sentia. Uma que não os exponha a mais perigo, mas lhes dê alguma compreensão. Bernard a estudou, pesando opções, calculando riscos e benefícios de várias abordagens para o elemento humano que ele tipicamente gerenciava através de distância e controle. Concordo, ele finalmente respondeu, surpreendendo Kathleen e Juliet com a concessão. Você poderá falar com eles assim que estiverem seguros. Informações limitadas, ênfase em precauções temporárias em vez de ameaça permanente. Juliet interrompeu com precisão profissional. Mais urgente é determinar como Grayson identificou sua conexão familiar, apesar de nossas contramedidas. Verificações de antecedentes em todo o pessoal de segurança estão sendo refeitas. Canais de comunicação auditados por violações. Seu tom carregava a acusação para ninguém e para todos simultaneamente. O fracasso havia ocorrido. A responsabilidade seria atribuída.
Bernard descartou essa preocupação com uma calma inesperada. O vazamento é intencional. Informações específicas que permiti circular por canais controlados. Grayson acessou exatamente o que eu queria que ele encontrasse. Nada mais. Sua revelação transformou a aparente falha de segurança em manobra estratégica. Jogadas de xadrez avançando enquanto os oponentes acreditavam ter vantagem. Kathleen processou essa nova informação. A raiva acendeu brevemente por a segurança de sua família ter sido uma ficha de aposta no jogo maior de Bernard. O Senhor antecipou essa ameaça contra minha família. Usou-os como isca. As palavras surgiram mais afiadas do que o pretendido. O treinamento temporariamente esquecido enquanto o medo pessoal se sobrepunha à distância profissional. Para sua surpresa, Bernard aceitou a acusação sem defensividade. Não como isca, mas como alvo inevitável que exigia proteção preventiva. O perfil psicológico de Grayson indica um direcionamento consistente para conexões emocionais, em vez de confronto direto. Eu não criei a vulnerabilidade, mas reconheci sua existência antes que ele a explorasse. A distinção ofereceu um conforto frio, mas demonstrou uma perspicácia que Kathleen não podia ignorar. Bernard havia se preparado para ataques que ela nem sequer considerara. Proteção já em movimento, antes que a ameaça se materializasse. A percepção mudou ainda mais sua perspectiva. Seu novo empregador operava passos à frente em múltiplas dimensões simultaneamente. Amanhã trouxe a confirmação da realocação segura de sua família para uma propriedade de Bernard na costa do Mississippi. Confortável, segura, cercada por pessoal que se apresentava como empregados domésticos em vez de segurança óbvia. Kathleen falou brevemente com a mãe, oferecendo uma explicação sanitizada sobre um potencial roubo de identidade que exigia precauções temporárias, prometendo visitas em breve quando as circunstâncias permitissem. O telefone descartável permaneceu em silêncio durante todo o dia. A pressão do prazo se acumulava a cada hora que passava. Bernard convocou uma reunião estratégica na sala de conferências do complexo. Telas digitais mapeando as propriedades conhecidas de Grayson, interesses comerciais, conexões pessoais, inteligência acumulada ao longo de anos de observação calculada. Não esperamos que ele ligue novamente, Bernard anunciou, a estratégia cristalizando-se enquanto ele andava de um lado para o outro diante da equipe reunida. Em vez disso, controlamos esta troca oferecendo informações que ele deseja, mas às quais não pode resistir. Os planos de desenvolvimento da orla marítima foram modificados para incluir vulnerabilidades de segurança que não existiam de fato. Juliet assentiu em aprovação, já digitando as diretrizes de implementação em seu tablet. Plantas falsas mostrando pontos de acesso fantasmas, cronogramas de segurança indicando lacunas de cobertura que não ocorreriam, arquivos de pessoal para guardas que não existiam, convincentes o suficiente para passar na verificação inicial enquanto conduziam seu pessoal para áreas de contenção preparadas. Kathleen reconheceu a armadilha elegante que estava sendo construída, não simplesmente uma proteção defensiva, mas um contra-ataque ofensivo disfarçado de vulnerabilidade. Ele enviará seus melhores agentes para explorar as fraquezas que estamos revelando. Ela observou, ponderando as implicações, os resultados potenciais, as preparações necessárias para vários cenários. O telefone descartável ativou-se precisamente à meia-noite, a tela iluminando-se com uma chamada recebida que Kathleen atendeu de acordo com o protocolo ensaiado. Eu tenho o que o Sr. Grayson solicitou, ela declarou sem preâmbulo, a voz firme apesar da tensão enrolada em seu corpo como um fio de aço esticado. A voz que respondia carregava a autoridade em vez do profissionalismo insosso do mensageiro. O próprio Grayson assumindo o controle direto da operação que considerava crítica. Excelente decisão, senhorita Reeves. Traga os documentos para a fábrica de processamento de peixe abandonada na Harbor Road às 2 da manhã. Venha sozinha ou a proteção de sua família se tornará irrelevante.
A equipe de Bernard rastreou a origem da chamada, apesar da sofisticada tecnologia de mascaramento, triangulando a posição para um iate de luxo atracado no lago Pontchartrain, em vez do local de encontro decrépito especificado. Engano clássico, Bernard observou com apreciação profissional, em vez de preocupação. Ele monitorará a fábrica remotamente, mantendo uma distância segura na água, esperando ou sua captura ou minha intervenção pessoal. Os preparativos aceleraram. Kathleen vestindo roupas táticas projetadas para parecerem civis, enquanto ocultavam a armadura corporal e equipamento de comunicação. Armas posicionadas para acesso rápido, sem visibilidade óbvia. O chefe de segurança de Bernard realizou pessoalmente a verificação final do equipamento, garantindo que nada pudesse falhar durante os momentos críticos que se aproximavam. Lembre-se do seu treinamento, Bernard instruiu enquanto o helicóptero se preparava para a partida, sua mão tocando brevemente o ombro de Kathleen, em um gesto contendo um significado complexo além de um simples consolo. Confie na equipe posicionada ao seu redor. Mantenha a história de cobertura até o sinal de confirmação. Então, mova-se imediatamente para o ponto de extração alfa quando as operações começarem. A fábrica de processamento abandonada se erguia contra o céu noturno. Janelas quebradas como dentes faltando em um cadáver industrial. Paredes manchadas de ferrugem, testemunho de uma prosperidade abandonada quando a indústria pesqueira entrou em colapso décadas antes. Kathleen se aproximou sozinha, como instruído. Projetos modificados protegidos em uma pasta de couro. O telefone descartável confirmando sua chegada a observadores invisíveis. 3 homens emergiram das sombras quando ela alcançou a entrada do prédio. Operadores profissionais com porte militar mal disfarçados sob roupas civis. Armas visíveis o suficiente para comunicar ameaças sem declaração explícita. Os documentos primeiro, o líder exigiu, a mão estendida com autoridade impaciente. Kathleen entregou a pasta sem resistência, retratando uma cooperação nervosa em vez de uma participação calculada em uma operação maior do que esses homens poderiam compreender. A segurança da minha família está garantida agora? Ela perguntou, a voz propositalmente mais aguda que o normal, incorporando o medo esperado de uma bartender lançada em circunstâncias perigosas, além de sua experiência. O líder ignorou a pergunta dela. A atenção focada nos documentos sendo autenticados por um associado com equipamento especializado. Um scanner detectando marcadores eletrônicos que Bernard havia incorporado nas plantas falsas. Confirmação da aparente autenticidade, desencadeando uma sequência de eventos já em movimento além dessas paredes. O Sr. Grayson agradece a sua cooperação. O líder finalmente respondeu. A satisfação evidente à medida que a autenticação foi concluída com sucesso, embora ele questione seu acesso súbito a planos de desenvolvimento classificados. O momento conveniente sugere preparação, em vez de desespero. Kathleen reconheceu o ponto de viragem. A suspeita transformando a interação de uma simples troca em potencial interrogatório ou pior. O Sr. Holt tem trazido documentos de desenvolvimento para revisar em sua mesa habitual. Ela explicou. Álibi praticado até que a entrega soasse natural, em vez de ensaiada. Ele é descuidado quando bebe. Deixa papéis desacompanhados. Fala muito alto sobre detalhes de segurança. O ceticismo permaneceu na expressão do líder. A decisão se formando por trás de olhos que testemunharam violência suficiente para se dessensibilizarem à sua implementação. Você vem conosco. O Sr. Grayson tem perguntas adicionais que exigem uma discussão mais aprofundada do que este local permite. A ordem de extração, disfarçada de sequestro, mas que na verdade desencadeava a operação de Bernard, chegou precisamente como esperado. Os protestos ensaiados de Kathleen fornecendo cobertura para a conformidade estratégica. O líder agarrou o braço dela com contenção profissional, firme o suficiente para controlar o movimento sem deixar evidências de força excessiva. Lá fora, sons de motores se aproximavam,
Não os veículos de extração esperados, mas rotores de helicóptero ficando mais altos. Um holofote de repente iluminou a área de carga com intensidade ofuscante. O dispositivo de comunicação do líder ativou-se com vozes urgentes, palavras indistinguíveis, mas o tom transmitindo protocolos de emergência iniciados. O caos irrompeu com precisão coreografada. A equipe tática de Bernard, invadindo de múltiplos pontos de entrada simultaneamente, um assalto coordenado, visando os homens de Grayson com eficiência não letal, projetado para capturar em vez de eliminar. Kathleen se libertou com um movimento praticado, procurando uma posição de cobertura predeterminada enquanto a operação se concluía ao seu redor. O líder reconheceu a traição tarde demais. A arma saindo do coldre enquanto a mão de Kathleen se fechava em torno de um taser escondido. O treinamento de Bernard manifestando-se em memória muscular, que não exigia pensamento consciente. Eletrodos conectados ao peito. Voltagem interrompendo o sistema nervoso. Alvo desabando antes que o dedo pudesse fechar no gatilho. O amanhecer despontou sobre o lago Pontchartrain quando a operação foi concluída. O iate de Grayson apreendido. Evidências digitais garantidas. Prisioneiros transportados para uma instalação de detenção que Bernard mantinha para situações que exigiam discrição além dos canais oficiais. Kathleen observou do convés de observação do complexo enquanto as autoridades chegavam para prender os prisioneiros e o contrabando, após uma denúncia anônima sobre tráfico de armas. Grayson calculou mal 2 vezes, Bernard explicou, juntando-se a ela enquanto embarcações da guarda costeira escoltavam o iate apreendido em direção ao porto. Primeiro, assumindo que você poderia ser manipulada através da família. Depois, acreditando que sua posição na água fornecia segurança contra uma abordagem convencional. Sua satisfação permaneceu contida. Vitória reconhecida sem celebração excessiva. Juliette apresentou o relatório preliminar pós-ação com eficiência característica. 17 prisões, incluindo o próprio Grayson. Registros digitais completos de empresas criminosas abrangendo 5 estados. Contas offshore contendo fundos rastreáveis a operações de tráfico humano anteriormente atribuídas a outras organizações. Sua avaliação continuou com um catálogo de inteligência coletada, bens apreendidos, conexões identificadas para investigação adicional. A vitória pareceu vazia para Kathleen, apesar de sua completude. Sua família permaneceu deslocada, suas vidas interrompidas por um perigo que eles nunca escolheram. Consequências de suas decisões afetando aqueles que ela procurava proteger. Quando eles podem voltar para casa? Ela perguntou, a questão abrangendo preocupações além da simples logística. Bernard considerou a pergunta dela com sensibilidade inesperada. A casa de sua mãe foi atualizada com sistemas de segurança. Sutil, discreto, mas eficaz. A segurança da escola de seu irmão foi aprimorada de forma semelhante. Eles podem retornar em dias, assim que os associados restantes de Grayson forem localizados e neutralizados. A solução prática abordava a segurança física, mas não o impacto emocional. O trauma da evacuação súbita e a ansiedade contínua sobre a vida normal, interrompida sem aviso ou explicação adequada. Eles precisam de mais do que sistemas de segurança, Kathleen observou, confrontando o elemento humano que as estratégias de Bernard às vezes ignoravam. Eles precisam da garantia de que isso não acontecerá novamente. Você está certa, Bernard reconheceu após breve consideração, a decisão se formando enquanto falava. É por isso que sua próxima tarefa envolve a criação de protocolos de comunicação segura para sua família. Contato regular, medidas de segurança verificadas, respostas de emergência estabelecidas caso as ameaças ressurjam. Kathleen reconheceu a tarefa como uma necessidade prática e uma concessão pessoal. Bernard adaptando a estrutura organizacional rígida para acomodar uma conexão humana que ele tipicamente evitava.
Obrigada, ela respondeu. A gratidão genuína, apesar da consciência de que os benefícios práticos serviam tanto aos interesses dele quanto aos dela. 2 meses depois, o Velvet Room sediou um evento privado, um quarteto de jazz tocando suavemente ao fundo, enquanto convidados selecionados celebravam uma aquisição de negócios nunca mencionada nas notícias financeiras. Bernard ocupava seu lugar de sempre no bar. Kathleen servia bebidas com uma eficiência profissional que disfarçava a consciência aguçada desenvolvida através de treinamento contínuo. A relação de trabalho deles evoluiu para uma parceria. Diferente dos arranjos de Bernard com outros funcionários, sua posição única foi um catalisador para a queda de Grayson, concedendo uma perspectiva que outros não tinham. Insights nascidos de uma perspectiva civil, em vez de uma imersão vitalícia em economias sombrias e estruturas de poder. O desenvolvimento da orla começa na próxima semana, Bernard observou, enquanto ela colocava seu uísque à sua frente, a conversa deles parecendo casual, enquanto continha camadas de significado invisíveis para observadores. Investimento legítimo, criação de empregos, melhoria da comunidade, exatamente como planejado antes da interferência de Grayson. Kathleen assentiu, compreendendo o significado além de um simples projeto de construção. Território reclamado, poder consolidado, ordem restaurada através de estratégia, em vez de derramamento de sangue. O capitão do porto mencionou o aumento dos horários de patrulha ao redor do local da construção. Ela comentou. Informações coletadas durante o reconhecimento disfarçado de conversa amigável com trabalhadores da orla. O leve sorriso de Bernard reconheceu o valor da rede de inteligência que ela desenvolveu. Contatos fornecendo informações através de canais invisíveis à vigilância tradicional. O papel natural de bartender como confidente utilizado como um ativo inestimável. Precisamente por isso você permanece inestimável. Você ouve o que os outros perdem porque eles falam livremente em sua presença. Pike se aproximou com uma formalidade incomum, envelope estendido para Kathleen com um anúncio ranzinza. Documentos de propriedade. O bar é seu agora. Velho demais para este negócio. Ele partiu antes que ela pudesse responder. Emoção escondida sob a brusquidão. Anos de mentoria culminando em uma herança inesperada. Kathleen abriu o envelope com descrença atônita. Documentos confirmando a transferência da propriedade do Velvet Room do nome de Pike para o dela. Uma aquisição de negócios legítima fornecendo cobertura permanente para operações conduzidas sob a superfície. Seu olhar questionador encontrou o de Bernard, a suspeita surgindo sobre uma mão invisível, arranjando o presente aparente. Decisão inteiramente dele, Bernard esclareceu, lendo seus pensamentos com uma precisão inquietante. Embora o financiamento da aposentadoria tenha aparecido em sua conta anonimamente, garantindo uma partida confortável do negócio que ele construiu, o arranjo tipificava a abordagem de Bernard. Influência exercida através de oportunidades, em vez de controle óbvio. Kathleen examinou o seu estabelecimento, agora com uma nova perspectiva sobre o território, tanto visível quanto oculto. O bar onde o perigo os conectou pela primeira vez havia se transformado em um ponto de junção onde mundos se sobrepunham. Negócios legítimos, coleta de inteligência, poder cuidadosamente equilibrado entre sombras e luz. A novos começos, Bernard propôs, erguendo o copo em um brinde, que reconhecia uma transformação mais profunda do que uma simples aquisição de negócios. Os olhos dele se encontraram diretamente. Não mais chefe nem bartender, não exatamente iguais, mas parceiros em uma aliança forjada através da sobrevivência compartilhada, em vez de obrigação contratual. Agradeço a todos por seguirem esta intensa jornada pelas sombras de Nova Orleans. Se gostaram de ver como um simples aviso se transformou numa perigosa aliança entre aliados improváveis, por favor,
Escrevam nos comentários de onde nos estão a assistir no mundo. Não se esqueçam de gostar, subscrever e partilhar este vídeo com outros que apreciam histórias onde pessoas comuns descobrem uma força extraordinária quando confrontadas com escolhas impossíveis. O vosso apoio mantém estas histórias de perigo e conexão a chegar até vós.